Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Normalmente eu posto vídeos às sextas-feiras, né? E eu já postei 2 hoje, que foi a live que eu fiz ontem sobre suicídio e depressão com Negroni. Mas eu recebi um áudio na manhã de hoje e encerrando o dia de trabalho aqui um pouquinho mais cedo, esse áudio me incomodou muito. Eu não ia fazer nada, mas resolvi fazer esse vídeo publicamente aqui para vocês, né? Eu não vou citar a instituição nem a pessoa que estava fazendo o aconselhamento, até peço desculpas aqui que eu estou sem iluminação, para não ser ofensivo e não ser taxado como crítico. E esse vídeo é extremamente curto, eu convido você a ficar até o final dele. O que aconteceu? A pessoa que estava fazendo um aconselhamento para um público grande de pregadores se utilizou do livro de Colossenses, capítulo 2, eu estou com a Bíblia aqui, por isso que eu estou olhando para baixo, para falar que o estudo da Bíblia, que o estudo ele não não que não seja necessário, mas ele não é o caminho para que você aprenda e para que você conheça Jesus Cristo, e para que você conheça o Espírito Santo e para que você não tenha a revelação de Deus. Um ponto muito importante que é o estudo bíblico e teológico, ele não elimina a ação do Espírito Santo. O estudo bíblico e teológico, ele não elimina as experiências que eu posso ter com Deus. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o estudo bíblico e teológico mostra que qualquer experiência que não esteja convergindo com a palavra, essa experiência ela deve ser desqualificada. E eu vou ler para você aqui quais são os versos que essa pessoa, esse grande líder, se utilizou para fazer esse aconselhamento e que, eu não vou falar do meu ponto de vista, tá? Mas do ponto de vista bíblico, básico, é um erro abismal, é crasso, horroroso e é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Lendo. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vou voltar no versículo anterior. Porque ainda que esteja ausente enquanto corpo, antes, e digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Se você continuar lendo o livro de Colossenses, aqui, esse capítulo, é notável que Paulo está combatendo a sabedoria humana do que diz respeito ao evangelho que está sendo pregado. Ele tece alguns elogios para a igreja de Colossos. O que esse pregador estava aconselhando? Viu, irmãos, nós não devemos sermos levados por palavras de sabedoria ou por estudos bíblicos ou XPTO, e ele se utilizando desse verso para dizer que o estudo ele não te revela a Cristo e que o estudo não te dá experiências com Deus, tá? Por que o erro ele é um erro muito cruel, um erro muito duro? Não vou ser técnico aqui, e se alguém não entender alguns termos que são simples que eu vou dizer aqui, me procure no direct do Instagram da @alexteologia, que eu mando algum resumo para você. Mas o ponto é o seguinte: Colosso vivia dentro de um império helenista, que numa cultura helenista, que é uma cultura grega, e o grego ele acreditava em 3 céus. O grego ele tinha como seu ponto forte as suas filosofias humanas. Colosso tinha uma deusa que era considerada a deusa das deusas, o nome dela é Cibele, procure pela deusa Cibele, que tinha inclusive uma torre na sua cabeça. E Paulo, ele não conheceu Colosso, ele não conheceu essa cidade. Tanto que foi Epáfras que levou a pregação do evangelho lá e depois leu. Tem uma passagem bonita aqui que vai falar sobre Onésimo, que era escravo de Filemon, que também esteve nessa cidade. Com tudo isso, o evangelho sofria grandes ataques de duas pontas fundamentais. Quais pontas eram essas? Os judaizantes e também a filosofia grega, por conta da cultura helenista daquela cidade. Então, o que os judaizantes diziam? Não, você pode até se converter ao cristianismo e acreditar em Jesus, desde que
desde que você circuncide, desde que você coma comida kosher ou kasher, desde que você guarde o sábado, desde que você guarde as tradições judaicas, ou seja, uma coisa em detrimento das leis, crer em detrimento das leis, ou crer em Jesus desde que você siga as leis. A filosofia grega, por sua vez, o misticismo grego, existe até um nome dado a esse misticismo de Colossos, né? Que eu não vou entrar nesse pormenor aqui, técnico, mas Paulo combatia essas duas frentes. Então, Paulo ele estava aplicando essa carta dizendo, cuidado com os judaizantes que tentam inserir essa cultura legalista e judaica no evangelho que me foi revelado e que eu revelei a vós. Quando Paulo fala sobre revelação, ele está falando da revelação que ele teve e escreveu a todos, a revelação que uma pessoa teve e que fez-se conhecida por todos os outros das quais ele escrevia. O outro ponto importante é que Paulo combatia a filosofia grega, palavras persuasivas dentro do misticismo e filosofia grega, palavras persuasivas dos judaizantes, assim como aconteceu no livro de Gálatas. Então, se você isola alguns versos, você mata o contexto bíblico, você mata a aplicação bíblica e você consegue legislar aquilo que você quer. Então, um dos principais erros que algumas instituições cometem é, se aproveitando da ignorância da massa, recortam alguns versos dizendo, viu? Cuidado com palavras persuasivas, palavras bonitas, palavras de estudo, e eu concordo, cuidado com palavras persuasivas que te tiram o foco central do Evangelho da Graça, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, que fique claro que Colossenses é uma carta aplicada combatendo duas frentes, os judaizantes e o miticismo e a filosofia de Colossos, que tinha ali entre eles uma cultura helenista. Paulo continua dizendo aqui, tem cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, não segundo a Cristo. Eu vou ler de novo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. É o capítulo 2 de Colossenses, no versículo 8. Nota que se eu recortar esse versículo 8, eu posso atacar qualquer tipo de estudo. Se você tem uma homilética muito boa, se você tem o respeito do povo, recorta os versículos 4 e o versículo 8, você combate o estudo teológico, você combate o estudo bíblico. Gente, isso é um crime com a massa. Agora eu te faço um convite, pegue esse sábado que vai entrar, e eu sei que esse áudio é um áudio que veio para mim, para poucas pessoas, porque foi feito por um grupo de líderes específicos, mas me enviaram. E provavelmente, como os líderes vão replicar isso, pegue esse sábado e digite no Google, ou pesquise em algum livro, ou vá em qualquer biblioteca e compre qualquer panorama do livro de Colossenses, que você vai entender que esse recorte e esse tipo de ensinamento é um crime contra a palavra. Terminando, eu digo para você, estudar a Bíblia ou estudar teologia vai te retirar prazer, talvez, nos usos e costumes, e eu sempre vou falar, se você está numa instituição, os respeite profundamente, respeite os usos e costumes, vai te tirar um pouco do legalismo. Isso, em hipótese alguma, vai fazer com que você não tenha experiências espirituais. O estudo bíblico, ele não nega a experiência espiritual. O que o estudo bíblico adverte é contra esse tipo de crime. E recorte do livro de Colossenses para combater estudo bíblico é um crime. Se